Quem é inscrito nesse canal sabe que não é de hoje que eu venho dizendo que a igreja evangélica no Brasil, ela está doente, né? Já faz muito tempo que ela está doente e os frutos estão aí. Um pastor denominou ali que um dos membros durante o culto fosse expulso por seguranças armados. Deu uma confusão imensa e acredite, foi dentro de uma Assembleia de Deus. Vem aí, vamos trocar uma ideia. E aí pessoal, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Antes de mais nada, eu quero fazer duas ofertas para você. Primeiro, se você ainda não é inscrito, eu peço que você se inscreva, porém com uma condição. Assista o vídeo até o final. Se você gostar do conteúdo, se você achar relevante, se você achar interessante, aí sim, inscreva-se. Porque o meu interesse é muito mais do que fazer número, mas sim que as pessoas tenham regularidade aqui nos conteúdos. Então só se inscreve se você tiver a intenção de voltar aqui, beleza? A segunda proposta que eu tenho para você é, você que já é inscrito aqui regularmente e conhece o trabalho de tal maneira, seja membro desse canal. É muito simples, é só você clicar aqui no botão embaixo, seja membro, e seguir o passo a passo aí para ajudar o trabalho a se manter. E se você não se encaixa em nenhum nem em outro, pelo menos deixa o like para ajudar o trabalho, valeu? Pois bem, galera, não é de hoje que a igreja, a Assembleia de Deus, tem demonstrado aí que, infelizmente, está contaminada com o mundanismo ou contaminada com líderes que só têm o interesse em controlar as massas, em absorver recursos. Eu não quero colocar todo mundo no mesmo balaio, porque existem trabalhos sérios, eu sempre falo isso aqui, mas infelizmente, de uma forma geral, eu diria com tranquilidade que a maioria dos ministérios no Brasil estão corrompidos. Você que é membro de uma Assembleia de Deus pode até ficar triste comigo, mas eu tenho certeza que você já viu algum ato de corrupção. Se não na instituição onde você está, mas em alguma outra que você tenha passado. Se você já viu isso, coloca aqui no comentário para a gente trocar uma ideia a respeito. Mas o fato é que desvio de dízimo, desvio de oferta, desvio de donativos, há às vezes um bazar que ao invés de ser um bazar deveria ser uma coleta de recursos para passar para pessoas pobres, vira uma forma de ganhar dinheiro também. Enfim, as formas de corrupção estão espalhadas de toda maneira. E muito mais do que só a corrupção, embora a corrupção não seja só, mas muito mais do que a corrupção, tem também a questão do nepotismo, né? O poder que é passado de pai para filho, quase que uma monarquia, né? Onde o presidente passa para o seu filho ali a autoridade, que passa para o seu neto e assim por diante. E nós vemos ministérios que são governados por 20, 30, 40 anos pela mesma família. E nos últimos dias saiu uma notícia muito triste lá na Assembleia de Deus em Aracaju, onde houve uma confusão tremenda, né? Onde o pastor que estava dirigindo o culto expulsou um membro que ali estava, e segundo informações já não era qualquer membro, né? Mas um membro ali longevo que já estava há muitas décadas congregando naquela instituição. Mas que, por se levantar contrário ao pastor presidente, por se levantar contrária à atual direção do trabalho, ele se viu expulso de um culto, muito embora ele tivesse um documento oficial lhe garantindo o direito de permanecer ali no culto, né? Além do direito de ir e vir, parece que já estava rolando algum processo judicial onde ele tinha também uma autorização para participar da instituição religiosa. Porém, autoritariamente, o dirigente do culto ali fez com que o rapaz fosse expulso e deu uma fumaça imensa. Segundo a matéria divulgada em site Gospel, diz o seguinte: uma confusão marcou o culto da noite dessa quinta-feira, dia 17, no Templo da Assembleia de Deus em Aracaju, Sergipe. O tumulto iniciou quando o pastor Marco Alberto Vieira dos Santos, que é co-pastor do templo sede, ordenou aos seguranças armados que retirassem à força um fiel identificado como Paulo Figueiredo. De acordo com informações, o que culminou no conflito foram as denúncias feitas pelo fiel contra o pastor presidente Virgínio de Carvalho, que também ocupa o cargo de senador pelo estado de Sergipe. As denúncias apontam irregularidades financeiras, como desvio de dinheiro, falta de transparência na prestação de contas, entre outras coisas. Paulo Figueiredo é membro da denominação há 40 anos, foi regente de mocidade por 14 anos e trabalhou no escritório da igreja por 25 anos. Ele também foi motorista do pastor presidente Virgínio de Carvalho.
por saber demais e conhecer o modus operandi financeiro da igreja, Paulo foi expulso. A igreja entrou na justiça para que ele não pudesse entrar no templo, mas o pedido da denominação foi negado. Apesar disso, mesmo com a decisão judicial que autorizava a entrar no templo e participar dos cultos, o fiel foi retirado à força pelos seguranças armados da igreja. Muitos membros da Assembleia de Deus de Sergipe estão indignados com a falsa postura eclesiástica dos suspeitos. Diariamente, relatos de corrupção, arbitrariedade e irregularidades são publicados nas redes sociais por meio de prints, depoimentos e áudios. Além de Paulo Figueiredo, um outro nome se destaca nas denúncias contra a liderança da igreja, Ronaldo Flauber, ou Ronaldo Ferreira Lima. Foi o primeiro a denunciar as falhas e, por causa disso, também foi expulso da denominação. Ainda de acordo com informações, além dos escândalos envolvendo irregularidades financeiras, existem também denúncias de cunho sexual, envolvendo até relacionamento extraconjugal homoafetivo do presidente Virgínio com o jovem pastor Caio Ramon, que é ex-motorista e atual assessor do religioso no Senado Federal. Ou seja, para resumir o reggae, tá uma porcaria, né? Tá uma coisa muito feia, tá ridículo. O fato é que o membro, que está lá há 40 anos, segundo as informações aqui desse site, ele se viu discordando da forma de reger a igreja, né? Regida pelo atual presidente lá, o tal do Virgínio. E, ao contestar, ele foi indisposto, né? Ele foi colocado de banco, ele foi colocado de lado, a ponto de a própria igreja, ou a própria direção da igreja, abrir um processo para que evitasse que o Paulo entrasse nos cultos, ou seja, eles queriam colocar uma ordem, quase que uma ordem protetiva, vamos dizer assim. A galera aí da advocacia que esteja me assistindo, por favor, me corrija se eu estiver usando o termo errado, mas um documento oficial de que proibia ele de participar do culto. Mas essa proibição caiu por terra porque o Paulo conseguiu ali um mandato para que ele possa entrar e participar do culto normalmente, o que é um absurdo, né, gente? Se o cara tá há 40 anos na instituição, ele praticamente ajudou a fundar essa instituição, então quer dizer, não faz muito sentido você tirar o cara, porque agora ele não está concordando com a atual regência, com a atual forma de trabalhar do presidente. E ele faz aqui acusações sobre cunho financeiro, né, desvios de dízimos, ofertas e tudo mais, irregularidades da administração, entre outras coisas, favorecimentos, aquela velha história que nós já conhecemos. O fato é que, como eu sempre falo nesse pequenino canal, as autoridades eclesiásticas nesse país só têm interesse em uma coisa: dinheiro. Ou, se eu pudesse dizer duas coisas, dinheiro e influência social, que acabam sendo a mesma coisa. Por favor, deixe aqui embaixo a sua opinião e se você já passou por algum tipo de abuso de autoridade eclesiástica, deixa aqui o seu relato também, é importante para a gente aprender juntos. É por isso que eu prefiro sempre seguir os passos do Cristo. O Cristo não fundou religiões, muito pelo contrário. Ele chamou para fora, fundou a eclésia, né? Chamados para fora do sistema. Ele chamou o seu povo para congregar com ele em Deus. Não necessariamente precisa institucionalizar a fé. Se você congrega em uma instituição e você está bem lá, e lá prega-se a verdade, lá é um trabalho sério, ótimo, que Deus abençoe você por lá. Mas, se você não faz, não tem problema, contanto que você use como guia esse livro aqui que contém a palavra de Deus nos evangelhos, principalmente nas falas do Messias, do Cristo. É melhor você seguir ao mestre do que você seguir os mestres, né, que nós temos por aí, os mestres da insanidade, ou como eu gosto carinhosamente de falar, os lobos devoradores, autoritários, coronéis da fé. Mas o louco é o cabeludo aqui, né? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu.